Olá pessoal, sejam bem-vindos à antevisão da 19ª jornada para a Liga Portugal, uma jornada muito difícil no Estádio do Dragão para a equipa do Futebol Clube do Porto, frente ao quarto classificado, a equipa orientada por César Peixoto, uma equipa que está muito bem orientada em termos táticos, em termos individuais também apresenta muita qualidade, muita velocidade nos extremos, um ponta de lança que é bastante associativo mesmo com a saída do Pablo. Agora este ponta de lança, o Varela, para mim é um jogador muito bom e teve formação no Benfica, portanto é sem dúvida um jogador a ter em conta, muito associativo e muitas vezes a ligar a equipa para depois a equipa conseguir ferir na transição ofensiva. Como o Farioli disse muito bem, uma equipa muito intensa fisicamente, com números muito parecidos aos do Porto em termos de intensidade física, em termos de corrida, e até o próprio treinador disse que há parâmetros de corrida em que a equipa do Gil é superior à do Porto, portanto nesse aspecto eu acredito que vai ser um jogo muito disputado. Um dos fatores-chave para mim do jogo de hoje poderá ser a bola parada, porque eu vejo que na bola parada defensiva o Gil Vicente por vezes adormece, por vezes comete alguns erros, e o Porto, como é muito forte nesse momento, e inclusive na primeira volta em Barcelos o primeiro golo do Futebol Clube do Porto nasceu exatamente de uma bola parada e de um cabeceamento ao primeiro posto do Froholt. Eu acredito que o jogo também poderá ser... como é que eu ia dizer, o Porto pode chegar ao golo através da bola parada e o Gil Vicente vai ter que ter muito cuidado com isso. Para além desse aspecto, eu vejo um jogo muito dividido, que vai ser um jogo, se for levado para o choque, para o lado do choque, etc., acho que o Porto vai ter muitas dificuldades, porque o Gil é uma equipa muito competente, uma equipa muito pressionante. O Porto, das duas uma, vai conseguir sair da zona de pressão e encontrar espaços no setor intermédio, porque eu acredito que o Gil Vicente vai estar muito pressionante no seu 4-2-4 e só vai baixar o bloco depois do Porto conseguir saltar da primeira fase de pressão e na primeira fase de construção também, portanto, e já vamos acompanhar isso tudo aqui na Board Tática, pessoal. Já sabem, se estiverem a gostar do vídeo, subscrevam o canal no YouTube. Deixem também o vosso comentário, a vossa opinião sobre o jogo, a dificuldade do jogo, e basicamente é isso. A análise em vídeo já sabem que só vai estar disponível no Patreon, e eu vou disponibilizar a análise pelo menor preço possível, que é 3 euros, e quem quiser subscrever mensalmente, ok, quem quiser só comprar a análise 2 também está à vontade. Portanto, maltinha, espero que estejam a gostar e basicamente o jogo vai estar muito determinado neste aspecto. O Porto conseguir saltar da primeira fase da pressão do Gil Vicente. Acho que o Porto, em detrimento até do só poder usar o Tiago Silva no campeonato e o Bednarek poder jogar nas duas competições, eu acredito que o Tiago Silva vai descansar o Bednarek no 11 titular. E daqui a pouco já vamos falar em todas as peças. Mas porque é que eu estou a falar já no Tiago Silva? Porque o Tiago Silva dá um poder de construção extra comparativamente ao Bednarek, e se eles vão estar a pressionar alto, se calhar termos um homem que consiga fazer passes verticais com muita qualidade como o Tiago Silva e passes progressivos, uma visão de jogo muito boa, consegue usar os dois pés para construir. Portanto, a presença de um jogador como o Tiago, forte na construção, forte na visão, forte no jogo associativo e na percepção do próprio jogo, ou seja, o Tiago, como tem muita experiência, é um jogador que inclusive também tem um board tático à beira do sítio onde ele trabalha, portanto é um jogador super dedicado, que gosta de interpretar o jogo, gosta de perceber os espaços, gosta de perceber os modelos de jogo e muito por aí. Agora, olhando outra vez para o Gil Vicente, eu acho que é uma equipa muito parecida com o Porto, a defender não, porque defendem em 4-2-4, 4-4-2, dependendo, a linha defensiva é sempre o mais subida possível, e há uma regra que eu também vou explicar, que é quando a equipa adversária passa para trás, a equipa do Gil sobe sempre, ok? O Gil tem isto tudo bem mecanizado defensivamente, e depois com bola é muito parecido ao Porto no sentido de construírem a 2-3-2-3. Ou seja, o Luís Esteves e o Santi, o Varela, o 6, que normalmente até está lesionado, que é um jogador que eu gosto bastante. Agora neste jogo vai ter que jogar o Zé Carlos aqui, porque normalmente quem costuma jogar até é o Facundo Cáceres, e estava a fazer uma época muito boa, mas tem uma série de amarelos e não pode jogar neste jogo. Portanto, quem está castigado para o jogo do Gil Vicente é o Agostinho Moreira, o Facundo Cáceres e o Mutombo, ok? E no Porto é o Luque de Jong e o Neuen Pérez.
mas basicamente o Gil Vicente constrói então em 2-3-2-3, ok? Sendo este jogador o Luís Esteves e o Santi, o Varela, o Murilho e o Touré, são jogadores muito fortes no 1 para 1, certo? E eu acredito que a equipa do Gil vai ser muito à volta disto. E o que eu acredito também é que o Porto vai ter que jogar o jogo melhor que o que tem jogado, de forma mais rápida, de forma mais limpa e principalmente quando tiver momentos de finalização não pode falhar, porque a equipa vai ficar nervosa. E outra das coisas mais importantes é que neste momento da época todos os pontos começam a ser cruciais, então a pressão de jogo para jogo vai crescendo de forma exponencial. E por isso é que eu concordo também com o facto do Porto contratar um jogador como o Fofana, que tem 30 anos, já tem muita competição nas pernas e que não vai basicamente sentir a pressão como se for preciso o Frolt vai sentir, certo? Está num clube novo, quer ganhar, sabe que a equipa depende muito dele, provavelmente está a sentir muita pressão. E um jogador de 30 anos não vai sentir tanto essa pressão, ok? Assim como o William Gomes, se repararem, o William Gomes nos últimos jogos também baixou muita forma, é um miúdo. O PP, por exemplo, eu acho que até dos extremos é o que tem estado melhor, porque já tem aquela experiência, está a jogar o jogo e sabe que a equipa precisa de calma, ok? E estes momentos, estes jogos agora, porque os jogadores sentem que têm 7 pontos de vantagem, mas que estão a pouco espaço de escorregarem e perderem os pontos, portanto a pressão aumenta muito. O Porto sabe que não pode dar qualquer tipo de pontos ao Sporting. E muito à volta disto eu concordo na contratação do Fofana, porque dá rotação ao meio campo. E depois eu hoje vi algumas pessoas também a falarem da gestão do Porto, ou do modelo de contratação do Porto. Se o Porto já tem um jogador como o Frolt de 19 anos que vai conseguir fazer uma venda, o segundo jogador, o suplente, não é necessário ter também 19 anos, certo? E acho que até essa complementaridade, ou agora já não sei como é que se diz, é que faz uma equipa ser completa, certo? Porque se tivermos 2 centrais de 19 anos não é bom. Se tiver um central de 29 e outro de 20 ou de 22, se calhar este vai ajudar o outro a sentir-se melhor. Portanto, a equipa tem que ser feita sempre assim, à base destes equilíbrios. E em relação a logo, vai ser para acabar agora este vídeo de introdução, vai ser um jogo duro porque o tempo ainda por cima tem estado muita chuva, muita precipitação. Os relevados, por mais que sejam top, mesmo no Estádio do Dragão, é muito difícil ficar a 100% com tanta chuva. Portanto vai ser um jogo de luta, um jogo de combatividade e um jogo muito difícil de ganhar. Espero que estejam a gostar do vídeo, maltinha. Passo agora à explicação da board tática daquilo que vai fazer o Gil Vicente e falar um bocadinho do 11 titular do Porto. Até já, pessoal. Portanto, pessoal, na baliza vamos ter o Dani Figueira, o Marvin Elimbi e o Boatu como centrais, o Koná como defesa esquerdo, certo, pessoal? O Zé Carlos como defesa direito. Depois vamos ter aqui o Zé Carlos como meio defensivo. Têm 2 Zé Carlos, certo? O Santi Garcia, que normalmente joga mais avançado. Para quê? Não é que ele seja mais perfumado com os pés que o Luís Esteves. O Luís Esteves é um 10 que joga a 8 com bola, mas sem bola, como o Santi Garcia tem muita capacidade de pressionar e tem muita capacidade física, acaba por ter o papel de jogar mais à frente para condicionar a saída dos adversários e para ajudar a subir as linhas de pressão da equipa do Gil, ok? Então depois temos aqui então no miolo o Zé Carlos e o Luís Esteves. Normalmente joga o argentino que está castigado, que é grande jogador, eu gosto bastante. E depois na direita temos o Murilho, que é muito desequilibrador e é um jogador com bastante experiência já da nossa liga e sabe o que é o nosso futebol. E na esquerda o Touré, o número 7, ok? 2 jogadores bastante desequilibradores, com bastante velocidade, capazes de irem para cima no 1 para 1, capazes de ganharem a linha de fundo, capazes de trazerem uma transição ofensiva bastante letal para a equipa do Gil Vicente. Na equipa do Porto, eu acho que vamos ter um Porto com Samu. Este 11 era o 11 que eu gostava que o Porto jogasse. Eu não tenho a certeza que o Porto vai jogar assim, mas eu metia Pietruszewski, Samu, PP, Gabri Veiga deste lado, ok, Froholt, porque ainda não temos Fofana, porque eu acho que o Froholt precisa de um pouco de descanso até. Pablo Rosário,
Francisco Moura, que para mim tem sido essencial nos últimos jogos e não tem jogado. Kivior, Tiago Silva e Martim Fernandes, ok? Na baliza, metia o Diogo Costa. Como é que eu acho que o Gil Vicente vai pressionar o Porto? O Santi vai pressionar o Tiago Silva, o Varela vai pressionar o Kivior, o Mourinho vai pressionar o Francisco Moura e o Touré vai pressionar o Martim, pessoal, ok? Depois, se caso o nosso PP vá tentar participar na construção, vamos ver o Kona a saltar na pressão, ou vamos ver o Zé Carlos a saltar na pressão, ok? Os laterais são muito pressionantes, a equipa do Gil normalmente tenta condicionar muito a saída dos adversários e fez isso contra o Sporting e contra todos os outros adversários, ou seja, e a equipa do Gil é uma equipa que joga bem normalmente, mas contra os grandes ainda joga melhor, ainda se agiganta mais, ok? E eu fui ver o jogo deles contra o Nacional, um jogo muito bem disputado, mas contra o Sporting vi ali ainda mais do Gil, vi mais vontade, mais querer, mais organização, mais rapidez a voltar à posição, a recuperar a posição defensiva, menos espaço entre linhas. Portanto, onde é que o Porto, eu acho que o Porto vai poder ferir o Gil Vicente é quando o Gil Vicente se atrever a pressionar no Porto, o Porto vai ter que ter uma saída limpa, a saída pressão, ok? Tentar encontrar os espaços em zonas mais à frente do terreno, e quando o Samu for solicitado em apoio, como aconteceu agora contra o Vitória de Pilsen, por favor que tenham um apoio frontal, porque no jogo na Chequia ninguém deu um apoio frontal ao Samu, ok? E o Samu, quando recebe a bola de costas, e vai ter muita presença física, tanto do Elimbi como do Atu, que são dois centrais muito fortes fisicamente e conseguem ser muito imponentes, aí o Samu vai precisar de ajuda, certo? E o Samu, eu acho que tem que ter essa capacidade de segurar e depois de soltar para o Gabriel Veiga de frente, e o Porto tem que, através dessas tabelas, através dessa maneira de encontrar espaço, desse pragmatismo de atrair a pressão aos centrais e depois soltar na frente, porque é muito o que o Porto faz, ou seja, o Porto tenta mastigar a bola nos centrais para obrigar a equipa adversária a subir para depois soltar na frente com velocidade onde existe o espaço, basicamente, ok? O Porto o que é que faz? Convida o Gil Vicente a vir pressionar aqui e condicionar o Porto, não é? Às vezes até um dos laterais, ficam pelo menos 3 do Gil Vicente atrás, certo? E depois o que acontece é que o Porto quer explorar estas zonas, quer explorar muito estas zonas, atacar aqui com movimentos de ruptura. E se o Porto, o que acontece e o que aconteceu no Pleasant é que o Porto afunilou muito o jogo, ok? Depois estava a levar o jogo muito para os choques e não estava a tirar grande proveito disso. Mas o problema foi, quando metia a bola no Samu, o Samu até dominava bem e estava com um homem nas costas, por isso não conseguia virar. Faltou-lhe aqui um movimento de apoio, E isto, o que é que me pareceu? Falta de frescura, falta de pernas para os jogadores do Porto darem aquele apoio frontal, porque eu não acredito que o Farioli tivesse a intenção de deixar o Samu sem um apoio frontal, a receber com um jogador a pressionar nas costas. Não faz sentido. E se leva-me a achar que faltou frescura nos jogadores do meio campo, tanto no Mora como no Fraud. Esta frescura aqui é essencial. Porquê? Porque os jogadores dos médios muitas das vezes vão estar em posições que não são favoráveis e têm que ter pernas para conseguir ultrapassar os adversários e dar o apoio de frente e ser uma solução. E este jogador aqui, os extremos, têm que estar sempre com um olho neste passe de apoio frontal, porque quando este passe é executado no Samu para o jogador que está de frente, estes movimentos de ruptura têm de ser feitos nesse timing perfeito. E se forem feitos dois em simultâneo ainda é melhor, porque a defesa não sabe se há de fechar para cima ou se há de fechar para baixo, e aí aumenta ainda os espaços entre central e lateral, e o Samu também depois pode vir a ser servido, ok? O Samu nesta situação até se pode começar a para fora do jogo para abrir este espaço e a bola entrar aqui depois no Petushevski, neste caso, para poder fazer um passo de rasteiro e o Samu fazer golo, por exemplo. Eu acho que é muito assim que o Porto vai poder chegar ao golo. Agora, se o Porto tiver com medo a sair da primeira fase de construção, se o Gil Vicente estiver a pressionar bem, o Porto vai ter muitas dificuldades, pessoal, é a minha opinião. Outro dos aspectos muito importantes, pessoal, e que eu considero chave para o jogo de hoje é
O Sporting contra o Gil Vicente teve muita dificuldade em parar os cruzamentos desta zona do campo e deu muito espaço, ok? Deu muito espaço a este portador da bola para conseguir cruzar com eficiência para esta zona aqui, mais ou menos. O golo nasceu desta zona aqui, mas antes do golo já houve um lance partidíssimo com cruzamento do lateral do Gil Vicente e a bola não deu golo por pouco. Ou seja, eu como treinador, o Farioli como treinador, os analistas que estão a trabalhar no Porto, os adjuntos, etc., toda a gente, a equipa técnica, na minha opinião, tem que, das duas uma, ou pedir ao lateral para encurtar mais rápido, ou pedir ao Borja Sainz para fazer uma cobertura defensiva. Não gosto tanto da segunda opção porque vai obrigar a equipa a estar muito baixa e vai estar remetido a defender muito perto da tua baliza e eu não gosto disso. O Farioli gosta, tem tido muito sucesso, temos sofrido poucos golos, portanto não há muito a dizer. Agora, o que eu considero aqui é que é chave o Gil Vicente não conseguir tirar cruzamentos destas zonas do campo, porque a técnica de cruzamento para aqui é normalmente sempre muito bem efetuada. O cruzamento que entra aqui nesta zona, ok? É sempre difícil de parar este cruzamento. Depois, outro dos aspectos muito importantes para mim é o Luís Esteves. É um jogador fantástico com a bola nos pés, muito dotado, capaz de bater livres, capaz de fazer o último passe, capaz de ter drible curto, capaz de tirar a bola da zona de pressão. É para mim um dos melhores jogadores da liga. E eu sendo médio centro, quando o jogava, é um jogador que eu aprecio imenso. E tem cada vez melhorado mais o seu lado sem bola, tem trabalhado muito nesse momento e isso tem o feito crescer também como jogador e acho que ele está num nível muito bom e pode subir ainda de clube. O Luís Esteves, que até fez a assistência contra o Sporting, é um jogador que não lhe pode ter dado 3 metros, ok? Ele se tiver 3 metros para pensar é o suficiente para poder jogar bem, ok? É um jogador que tem que estar constantemente em cima. E se ele for receber a bola aqui na largura, a pressão homem a homem tem que ser bem feita. Ele não pode ter espaço para pensar aqui, ok? Este tem que ajustar, este tem que estar tudo direito. Agora, tem que haver muita atenção ao Luís Esteves e tem que haver muita atenção à quantidade de espaço que se dá ao jogador do Gil Vicente nesta zona, porque isso é muito importante. O Porto com certeza que vai estar muito por cima do jogo, mas se estiver a ganhar 1-0 ou 2-0 vai haver momentos que vai estar neste momento do jogo a defender em bloco baixo. E aqui eu acho que tanto o Borja Sainz tem que ter atenção a fazer a dobra para ajudar, ou o Borja Sainz ou o Pietruszewski, que não interessa que seja quem for a escolha do treinador, tem que estar muito próximo do lateral para poder ajudar e para não dar espaço a este portador da bola para poder decidir com um bom cruzamento, ok? E basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem que aqui no canal é este tipo de conteúdo que nós temos, não é falar de novelas, não é falar mal de treinadores, não é tentar ver o que é que cada treinador tem de bom e tem de mal, tentar explorar as fragilidades dos modelos de jogo, olhar para os jogadores individualmente, ver as características e ver onde é que a equipa pode ser ferida. É esse tipo de conteúdo que nós fazemos aqui, ok? Dar os parabéns ao César Peixoto, tem feito um excelente trabalho no Gil Vicente. O Gil Vicente está em 4º lugar, está muito bem. Acho que vai ser um jogo muito bem disputado. Espero que o Porto consiga estar a 100% para conseguirmos trazer os 3 pontos para nós. Portanto, não se esqueçam de subscrever o canal, que se quiserem continuar agora a ver a análise em vídeo, já sabem, subscrevam no Patreon, não podem também comprar apenas este vídeo. E basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e um abraço e bom jogo. Até já!